Olá para quem está acompanhando o canal Psi em Áudio. Eu estou muito animada para começar a nossa análise de hoje, porque a gente finalmente chegou na aula 12 do nosso curso completo de Neuropsicologia Forense. Uhum. E é um divisor de águas, né? Essa parte da matéria é fundamental. Com certeza. Mas antes da gente pular de cabeça no conteúdo, eu tenho um aviso super importante, bem rápido para quem acompanha o canal. Conta aí. Então, o Psi em Áudio agora tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Lá na nossa área de membros do YouTube, a gente disponibilizou cursos completos de aprofundamento na área de psicologia. É um material exclusivo para quem é membro. E é um conteúdo denso, né? Muito. E assim, é só clicar no botão Seja Membro para entrar. É um preço muito baixo, muito acessível mesmo, mas com um alto valor de conteúdos. Fica a dica para quem quer decolar na carreira. Perfeito. Bom, e sobre o nosso mergulho de hoje? Pois é, a missão da aula de hoje é desvendar o tema de funções neuropsicológicas e implicações forenses, focando especificamente nas famosas funções executivas. Esse é o grande maestro do comportamento, né? Sim, a gente vai entender o que são essas funções, como elas se desenvolvem e o motivo principal delas serem a peça central nos tribunais na hora de decidir se uma pessoa é capaz ou não de responder pelos próprios atos. Sabe, entender essa mecânica muda completamente a nossa visão, a visão que a gente tem sobre a intencionalidade humana. Porque a neuropsicologia mostra que as peças que governam o nosso comportamento são, na verdade, super frágeis, né? Exato. E para começar, na literatura e nos laudos, a gente vê o termo funções executivas o tempo inteiro. Parece até um jargão corporativo, sabe? Mas na prática, o que exatamente abrange esse termo? Então, esse termo funciona como um grande guarda-chuva. Ele abriga várias habilidades cognitivas de alto nível que são totalmente direcionadas a metas. Não é tipo a memória de lembrar onde você deixou a chave, nem a linguagem de pedir um café. Tá, não é o básico. Não é o básico. São os processos de controle. Se a gente pegar grandes autores da área, como o modelo clássico da Lesak, por exemplo, ela diz que essas funções operam em 4 dimensões principais. 4 dimensões. Qual seria a primeira? Para a gente visualizar o passo a passo. A primeira é a volição, é a intenção. A faísca inicial, sabe? A capacidade de formular um objetivo e ter motivação interna para chegar lá. Entendi. E se a pessoa não tiver isso? Se essa via neural falhar, o que a gente vê é uma apatia extrema. O paciente pode estar com fome, saber que tem comida ali na frente, mas a ponte que transforma a necessidade em intenção simplesmente não dispara. Nossa, é como ter o carro com combustível, mas sem o motor de arranque. E aí, digamos que a faísca aconteça, a pessoa tem a volição. Qual é a segunda dimensão? Aí entra o planejamento. O cérebro precisa criar uma simulação mental do futuro. Organizar os passos, prever obstáculos, exige muita energia mental. Mapear a rota. Exato. Depois vem a terceira dimensão, que é a ação proposital. Porque só planejar não adianta, né? Tem que iniciar a tarefa e manter a sequência de ações rolando. Sem se distrair no meio do caminho. Isso. E para garantir que nada dê errado, a quarta dimensão é o desempenho efetivo. É um automonitoramento em tempo real. O cérebro percebe os erros e corrige a rota antes que tudo desande. Sabe, dissecando assim, me vem uma analogia muito clara. É como se as funções executivas fossem o CEO de uma empresa ou, melhor ainda, o maestro de uma orquestra. Eu gosto muito dessa analogia do maestro. Porque o maestro não toca o violino, que seria a nossa memória, e ele não toca o trompete, que seria a linguagem. Mas é ele quem aponta quando cada um deve entrar para a música fazer sentido. Sem o maestro, vira o caos. Perfeito. Sem o maestro, a pessoa simplesmente não consegue se adaptar a situações novas ou imprevisíveis. E para fazer esse trabalho, o maestro precisa de 3 componentes nucleares básicos. Quais são? A memória operacional, que é manter a informação ali na mente enquanto trabalha com ela. A flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar de estratégia quando algo dá errado. E, principalmente, o controle inibitório,
Que é o freio, né? Exato. A capacidade de frear o impulso. E aí que a gente entra num ponto fascinante. Porque se o nosso cérebro tem esse CEO tão eficiente, esse maestro incrível, por que às vezes tomamos decisões tão absurdas e impulsivas? Principalmente em contextos criminais ou numa briga de trânsito, por exemplo. É o grande paradoxo. E para entender isso, a gente precisa visitar o escritório do CEO, que é o nosso córtex pré-frontal. Fica bem aqui atrás da testa. Só que tem um detalhe. As funções executivas não são um bloco único. Elas se dividem em funções frias e funções quentes. Frias e quentes? Como assim? É neuroanatômico. As funções frias ficam predominantemente no córtex pré-frontal dorsolateral. Essa é a região da lógica, sabe? Raciocínio abstrato, planejamento puro. É aquela inteligência acadêmica. Tá, e as quentes? As funções quentes operam mais no córtex órbito-frontal. Elas têm ligações diretas com a emoção, com a amígdala, lidam com recompensa, punição e com a tomada de decisão sob pressão. Peraí. Então quer dizer que uma pessoa pode ir super bem num teste de QI, gabaritar um teste de lógica com as funções frias intactas, mas ser um desastre total na hora de controlar a raiva porque as funções quentes estão prejudicadas? Exatamente isso. A lógica viaja por uma via secundária, mais lenta. A emoção é uma via espessa. No momento de raiva, a amígdala inunda o cérebro, e se o córtex órbito-frontal tiver um dano, ele não consegue mandar o sinal de calma, não precisa bater na pessoa. Caramba! A inteligência fria tá lá, sabendo que bater é crime e dá cadeia, mas o impulso sequestra o comportamento. Isso. E é por isso que a neuropsicologia forense é tão desafiadora e vital. Porque só medir a inteligência, o QI de um réu, não basta. O perito precisa avaliar a regulação afetiva sob estresse. Faz todo sentido. Antes da gente continuar com a parte de desenvolvimento, eu quero fazer uma pausa rápida. Para quem está ouvindo a nossa aula agora e curtindo o conteúdo, não esquece de curtir o áudio aqui no canal. Isso ajuda muito a gente. Ajuda demais e compartilha nos grupos de WhatsApp da faculdade com os colegas de psicologia para ajudar mais pessoas nessa jornada acadêmica. E se alguém quiser se aprofundar no que a gente está debatendo, tem sugestões de bibliografias na descrição do vídeo, tá? Excelentes livros lá, vale a pena conferir. Bom, voltando para o nosso maestro, para o córtex pré-frontal. Ele já nasce pronto para liderar a empresa quando a gente é bebê? De jeito nenhum. É a obra mais demorada do corpo humano. Os primeiros sinais até aparecem no primeiro ano de vida, mas o amadurecimento é lentíssimo. O cérebro amadurece de trás para frente. Então a parte frontal é a última a ficar pronta. Exato. O sistema límbico, que é a parte das emoções e impulsos, amadurece muito rápido, ali no começo da adolescência. Mas as funções executivas, que são o freio, só vão atingir a maturidade lá no final da adolescência ou início da vida adulta. Até uns 20 e poucos anos, né? Isso, uns 25 anos por causa da poda sináptica e da mielinização. Nossa, o que traz a gente direto para o debate jurídico da redução da maioridade penal aqui no Brasil. Porque se a capacidade biológica de antecipar consequências e inibir impulsos não está pronta no adolescente, como a lei julga isso? É um campo minado. A neuropsicologia não dita as leis, claro, mas ela traz esse peso biológico incontestável. Julgar um cérebro de 16 anos achando que ele tem a mesma arquitetura inibitória de um de 30 ignora a evolução neurológica. O adolescente tem um acelerador emocional no máximo e o freio frouxo. É impressionante como a ciência traz fatos concretos para uma discussão que às vezes fica só na moral ou na política, né? Mas assim, como isso sai da teoria e vai para a prática? Como um neuropsicólogo mede esse freio dentro de um consultório para dizer a um juiz se a pessoa responde ou não pelos próprios atos? Aí entra a caixa de ferramentas do neuropsicólogo. Existem testes específicos que criam umas armadilhas mentais, forçando o cérebro a usar o planejamento e o freio. Tem algum exemplo clássico para a gente entender? Tem o Wisconsin, que é o teste de classificação de cartas. Ele mede a flexibilidade mental.
Você pede para a pessoa organizar cartas, mas não diz a regra. Ela tenta e você diz se acertou ou errou. Aí ela vai aprendendo a regra por tentativa e erro. Isso. Mas do nada, no meio do teste, o examinador muda a regra secretamente. A pessoa tem que perceber que o que funcionava antes não funciona mais e mudar a estratégia. Alguém com lesão frontal fica preso. Continua usando a regra antiga infinitamente mesmo errando. A pessoa não consegue flexibilizar o pensamento. E para medir aquele freio, a inibição, Tem o teste de Stroop. Mostram a palavra vermelho, mas escrita em tinta azul. Você tem que dizer a cor da tinta e não ler a palavra. o cérebro quer muito ler a palavra automático. Exato, o impulso é ler. Quem tem falha na inibição não consegue segurar esse impulso primário e acaba lendo a palavra. E para planejamento a gente usa testes como a Torre de Londres. E quando vocês aplicam isso na área forense, em presídios, por exemplo, o que esses testes mostram sobre os criminosos violentos? Os achados são muito consistentes. Infratores violentos, principalmente aqueles com transtorno da personalidade antissocial, a psicopatia, apresentam deficiências bem sutis, mas perigosas, no planejamento e no controle inibitório. Mesmo que tenham inteligência normal. Sim, mesmo assim. A grande dificuldade deles é que não processam o feedback negativo da mesma forma que um cérebro saudável. Como assim? A punição não funciona para eles. Basicamente, para a maioria de nós, uma punição gera um erro de rota e a gente muda o comportamento no futuro. Mas a falha nas funções executivas quentes impede que essa punição atualize o sistema. Então, eles não usam a experiência negativa para frear o próprio comportamento. O que explica aquela reincidência sem fim, né? E qual é o veredito do perito nesses casos? Como isso chega no juiz? Então, o que o juiz precisa saber, no final das contas, tanto na área civil, para interditar alguém com demência que está gastando tudo de forma impulsiva... Para não sofrer golpe financeiro, né? Exato. Tanto no civil quanto na área penal. Para atestar se a pessoa é imputável, semi-imputável ou inimputável. O juiz quer saber, as funções executivas permitiam que o sujeito tivesse autodeterminação no momento do crime? O freio estava funcionando ou estava biologicamente quebrado? Nossa, é muito poderoso isso. Para fazer um resumo e reforçar o nosso aprendizado de hoje, a gente viu que as funções executivas são o grande maestro do comportamento e que elas se dividem nessas vias frias, da pura lógica, e quentes, das emoções sob pressão. As duas faces da moeda. E vimos que elas demoram muitos anos para amadurecer. Então, qualquer dano, seja físico, estrutural ou um atraso grave nessa região, afeta diretamente a capacidade da pessoa de viver em sociedade, de tomar decisões e de ser criminalmente responsabilizada. E sabe de uma coisa? Tem um pensamento que eu sempre gosto de deixar no ar no fim dessas aulas. Qual? Conta pra gente. Se o nosso comportamento é o que dita a nossa liberdade perante a lei, né? Mas a gente vê que esse mesmo comportamento é completamente refém da integridade desses circuitos frontais. Circuitos que precisam até de um ambiente saudável na infância para se formarem direito. Aí a gente entra num território filosófico perigoso. Exato. Até que ponto que a gente chama de livre-arbítrio não é, na verdade, só o resultado de um córtex pré-frontal bem desenvolvido. Caramba, deixa a gente pensando, né? É uma reflexão genial para fechar a aula. Eu quero muito agradecer a companhia de todo mundo que ficou com a gente em mais essa aula profunda. Foi um prazer. Obrigado a todos. Convido quem está ouvindo a seguir o canal Psi em Áudio para não perder as próximas aulas sobre psicologia e, claro, reforço o convite. Não esquece de clicar em Seja Membro e entrar para o Clube Psi. São cursos exclusivos e super aprofundados para decolar sua carreira. Um abraço e até a próxima aula.